Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fique conosco, pois em alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para nossa edificação. Te espero! Voltamos, graça e paz. Graça e paz. E hoje o nosso tema, a atitude da igreja que clama Maranata. E o nosso texto de hoje está em Atos 23 a 31. Acompanhe a nossa leitura. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo neles há. Dissestes por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo. Porque se enfurece os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra teu santo servo Jesus, a quem ungistes, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças dele e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Enquanto estendestes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém. Temos aí, portanto, Atos dos Apóstolos, né? Olha aí, o Atos dos Apóstolos, ele registra a caminhada da igreja, então ali saindo de Jerusalém indo para Roma. E Albuquerque, assim, é uma trajetória que é registrada, então, ali por Atos dos Apóstolos, né? Esse livro não tem conclusão. Por quê? Porque a trajetória da igreja, a história da igreja continua e prosseguirá até a vinda do nosso Senhor, né? Continua comigo e com você. A história da igreja está continuando. Então, é registrado o desenvolvimento da ordem do Senhor Jesus, quando disse que eles seriam testemunhas do Senhor ali em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Avançando ali até os confins da terra. Então a gente percebe também em Atos, Albuquerque, que mais da metade dele vai falar sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo, né? Nós vamos perceber aí nas narrativas que então vai descrevendo o avanço do cristianismo pelas províncias do Império Romano. Nessa jornada, então, nós percebemos ali que os nossos irmãos e irmãs, os apóstolos, eles enfrentaram implacável perseguição. Então, é a atitude desses nossos irmãos e irmãs, é a atitude desta igreja primitiva que nos desafia, é a atitude deles, então, que nos impulsiona a continuar essa tão nobre missão. Pregar o evangelho a todos os povos, nações, né, línguas, etnias e tudo. Amados, nós percebemos então que os tempos mudaram. Dessa igreja primitiva para hoje, os tempos mudaram. Mas Deus não mudou. As circunstâncias são outras, é claro, mas o evangelho é o mesmo. O que é o evangelho? O evangelho é que Cristo veio ao mundo, esteve morto e agora vive pelos séculos dos séculos. Padeceu por nossos pecados, mas triunfou sobre a morte e desbancou os principados e potestades na cruz. Ressuscitou e está sentado no trono e governa a sua igreja, e a história de ontem, de hoje e de amanhã está em suas mãos. Eita glória, muito poder, Amém. Né? A história de ontem, hoje e amanhã está nas suas mãos. Ele voltará em glória e vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés e reinará
para sempre com a sua igreja. Maranata! Vem, Senhor! Vem, Senhor Jesus! Ora vem, Senhor Jesus, e cumpra tudo isso, né? Então, a igreja, ela avançava Albuquerque sabendo, né, que precisava anunciar o evangelho até os confins da terra para que o Senhor voltasse. E eles tinham pressa em relação a isso. Portanto, eles estavam ali avançando, né, destemidamente, porque eles tinham pressa em relação a isso. Eles enfrentaram muitas dores e a atitude deles no meio das dores nos norteiam como é que nós devemos agir. E agora nessa iminência de enfrentar tempos mais difíceis como cristãos e cristãs. E aí nós precisaremos então atravessar todas as questões deste mundo sem perder a viva esperança que o nosso Senhor virá. Ele virá, Ele vai nos resgatar no meio disso tudo. Eu não sei como estará aquele dia, eu só sei que nós seremos resgatados e bendito seja Deus por isso. Então, Albuquerque, a igreja que está preparada para ir com o Senhor a qualquer momento, é a igreja que? É uma igreja que vive em comunhão. Voltando a um capítulo anterior, pastor, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, ele relata que Pedro e João, eles realizaram um grande milagre. Eles curaram um homem que era deficiente e por causa desse milagre, eles haviam sido presos e ameaçados para não falarem mais sobre o Senhor Jesus e sobre o Evangelho. E mesmo assim, eles tinham a convicção que eles tinham que continuar pregando o Evangelho naquele local. E eles foram soltos porque as autoridades não tinham como incriminá-los. E a primeira coisa que eles fizeram quando eles foram soltos foram retornar à casa do irmão deles, para ficar em comunhão com os irmãos de fé deles. Isso. É como nós lemos no versículo 23. E logo que eles chegaram, de prontidão, os irmãos já acolheram eles. E eles se importaram com a causa de Pedro e João e começaram a orar. Sim. Como se todos tivessem sido presos com eles, como se todos tivessem sido ameaçados, que nem eles foram ameaçados. Sim. E uma mensagem muito linda, pastora, que o nosso Senhor deixa para nós, é que nós precisamos de Deus, nós precisamos de pessoas de Deus. Aleluia, precisamos. É junto com a igreja e na igreja que brotam as soluções do céu. Glória a Deus. Para a senhora, para mim e para todos nós. Louvado seja Deus. Olha, é realmente isso. É junto com a igreja, é na igreja, somos nós que recebemos dos céus, né? As soluções, os sinais, as bênçãos, os milagres que Deus faz, né? Louvado seja Deus. Então, Albuquerque, a igreja que está preparada para ir com o Senhor Jesus a qualquer momento, é a igreja que vive em contínua oração também. Olha o que nós percebemos, que riqueza a gente percebe no testemunho desses amados irmãos. A oração é uma arma poderosa, é uma arma infalível, você precisa entender isso. A oração é poderosa e infalível. Por que será que às vezes quando nós vemos um problema, às vezes a pessoa pensa logo como resolver sem orar? A primeira atitude desses irmãos, olha só, quando nos curvamos diante de Deus, nós nos levantamos diante dos homens. Nós, quando nos curvamos diante de Deus, perdemos o medo das ameaças. A primeira atitude na oração dessa igreja foi declarar a sua fé. Eles declararam dizendo o quê? Preste atenção o que está dizendo no texto aí. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Primeiro eles declaram a grandeza de Deus. Você e eu precisamos saber quem é o Senhor, quem é o nosso Deus. Nós precisamos relembrar isso, né, Albuquerque, sempre. Trazer isso aos nossos corações e nas nossas declarações nós lembramos outras pessoas de quem é o nosso Deus. E essa palavra, Albuquerque, quando ele fala soberano, essa palavra do grego, ela é a palavra déspota, que ela significa, assim, simploriamente falando, né, porque ela traz a questão de um rei que não precisava prestar conta a ninguém, ele fazia porque ele era, né, ali superior a tudo, mas essa palavra aplicada ao Senhor, eles estavam dizendo o quê? O Senhor é o Criador de tudo. Quem manda é o nosso Deus. É o Senhor quem manda. Se esses homens estão de pé, é porque o Senhor permite. Se eles estão em autoridade, o Senhor instituiu. O Senhor instituiu, o Senhor abate, porque é o Senhor quem manda em tudo. Então eles já declaram isso, né? Eles não ficaram buscando estratégias. Eles não ficaram discutindo a respeito das ameaças.
E aí o que ele disse? Eu sabia que esse cabra ia dizer isso mesmo, né, e tal, isso é próprio tal, né? Mas rapaz, como que diz uma coisa dessa, né? Então às vezes a gente parte para essas questões, amados. Olha só qual é a atitude da igreja. Albuquerque, a atitude deles é se curvar e ir ao Senhor, declarar quem é o Senhor. Se curvaram e oraram. Olha, nenhuma vontade pode prevalecer a tua vontade, Senhor. A soberania pertence a ti. Então eles estavam convictos. Esses homens podem falar, planejar o que quiserem. Nada, nenhuma vontade vai prevalecer, porque a soberania é do nosso Deus. Aleluia. Então não importa quem você é, não importa o que você faz. Olhe bem para mim o que eu vou dizer a você. Você precisa orar. Você precisa crer na soberania do nosso Deus. E a igreja que está preparada para ir com o seu Senhor a qualquer momento, Albuquerque, o que mais ela faz? Nosso terceiro ponto é a igreja que pede poder para testemunhar. Eita glória! Não peça para que acabe os problemas, mas peça poder para que em meio aos problemas você possa testemunhar. Está no versículo 29 que nós lemos, né, pastora? Sim. A igreja, em momento algum, ela pediu o fim das ameaças, mas ela pediu poder. Às vezes, em nossas orações, nós pedimos o fim do sofrimento, mas não pedimos o poder. Muitas vezes perdemos a visão do propósito de Deus na nossa dor. Sim. Então, peça poder para testemunhar com bravura, com coragem, Sim. mediante a dor que você está passando. Então, é uma questão aqui muito forte. Quantas vezes talvez você pediu o fim dos seus problemas? Né? Porque às vezes a gente tem essa tendência. A gente quer logo que aquilo ali cesse. Surgiu uma situação que a gente fica num conflito, a gente quer que cesse logo. A igreja não pediu o fim das ameaças. Ela não pediu para o Senhor destruir aqueles cabras lá, que às vezes tem gente que pede logo, Deus mata logo esse povo aí, né? Acaba com tudo. Mas eles falaram, Senhor, nos dê ousadia, intrepidez para continuar pregando. Meu Deus, nós aprendemos tanto com isso, meus queridos. Né? Então, é a igreja que pede o poder para testemunhar. E o outro ponto é a igreja que reveste-se com o poder do Espírito Santo. Porque não é pela sua força, não, esse poder não é próprio seu, mas é o poder que vem do Espírito Santo de Deus. Então, em resposta à oração deles, Albuquerque, a casa onde eles estavam tremeu, né? A gente vê lá no versículo 31. Aleluia. Eu fico pensando em a gente orar até tremer tudo. Que bênção! A manifestação do Senhor. A igreja se tornou mais inabalável, pois todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus e com intrepidez, né, diz a palavra do Senhor, eles pregavam a palavra. Olha, Deus mostrou que estava presente e respondendo ali a oração deles, né? Então, uma coisa que deve ficar no seu e no meu coração: você não pode avançar, você não pode seguir sem o poder do Espírito Santo. De maneira nenhuma, né? Com esse poder, a igreja se abriu para o extraordinário de Deus. Então, avançando com autoridade e todos os dias clamando, ora vem Senhor Jesus. Maranata. Né? Maranata, Senhor. Todos os dias eles aguardavam o Senhor. Albuquerque, essa igreja já está com o Senhor hoje. Essa igreja é triunfante. Nós herdamos deles. Nós não podemos, amados, avançar olhando só para frente com as nossas próprias estratégias. Nós temos que olhar para trás. Nós temos uma raiz de fé. Nós temos uma herança, né, nessa igreja, com nossos irmãos e irmãs. Então entenda que você pode triunfar sobre as adversidades. Você, vivendo em comunhão com teus irmãos e irmãs na fé, você triunfará. Você orando em todo o tempo, você triunfará. Você pedindo poder para testemunhar, você triunfará sobre as adversidades. E também revestindo-se com o poder do Espírito Santo. E olha bem o que eu vou te dizer. E amando a vinda do Senhor. Porque é uma promessa a todos os que amam a sua vinda. Então, essa palavra para o seu coração, para refletir, e para que você possa entender que você precisa viver em comunhão, ter vida de oração, pedir poder a Deus e não o fim dos problemas, mas pedir poder para testemunhar no meio deles, revestir-se com o poder do Espírito e amar a vinda de Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos. Pode orar conosco, querido. Meu Deus, meu Pai,
Muito obrigado, meu Senhor, por essa palavra que é viva. Obrigada. Viva e eficaz em nossos corações, meu Pai. Oh, meu Deus. Nós pedimos, meu Pai, que todos os irmãos tenham, meu Pai, no coração esse desejo de chamar, proclamar pela vinda do nosso Senhor Aleluia. Jesus Cristo, meu Pai. Nome Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Assim como nossos irmãos que estavam lá na igreja primitiva, meu Pai, Sim, tinha esse Pai. desejo de ter de novo com eles a presença de Jesus Cristo. Sim, meu que Deus. essa presença, que esse poder venha para nós hoje, meu Oh, Pai, meu para Deus. a tua igreja, meu Sim, Pai. meu Deus. Assim nós te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém e graças a Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.